Fala, irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos adorar a Ele. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós. Nós queremos te agradecer por tudo, Jesus, porque Tu és amado, Tu és adorado das nossas almas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, seja conosco, Deus. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para
Olá, meus irmãos, graça e paz. Mais um domingo, né, que não podemos estar na igreja. Por precaução, nós estamos fazendo essa gravação, né, para transmitir aí aos irmãos. Queridos, não tem sido tempos fáceis. Nós tivemos que fechar a igreja aí por 2 semanas, porque o número dos casos de Covid estavam muito elevados. Nós, não só eu, como toda a diretoria, nós ficamos preocupados, né, com a saúde dos nossos irmãos, e por isso, mais este domingo, nós estamos fazendo essa transmissão aqui pelo YouTube, né? Mas eu quero dizer aos irmãos que pretendemos retomar essa semana o culto presencial de oração na quinta-feira, e também estarei na igreja essa semana para atendimento. Aqueles irmãos também que precisarem de uma visita ou marcar algum horário, podem entrar em contato conosco para agendarmos. E com relação ao domingo que vem, irmãos, nós vamos decidir ainda entre amanhã e terça-feira, e nós vamos comunicar aos irmãos aí o mais breve possível como será no domingo que vem. Tá bom, meus irmãos? E antes ainda, né, de irmos para a palavra, irmãos, tem sido tempos difíceis, né? Esse tempo de pandemia, de Covid, estamos sendo obrigados a fechar as portas por alguns dias, mas as obrigações da igreja não fecham as portas, né? Elas continuam. Então a igreja ainda tem que pagar as suas obrigações. Então eu quero pedir aqui aos irmãos também a compreensão e a ajuda, né, para que continuem enviando, né, mesmo a igreja não estando aberta esses dias. Os irmãos podem enviar os dízimos e as ofertas. Aí na descrição do vídeo, né, aparece o Pix da igreja, então os irmãos podem fazer o Pix, fazer a transferência, né, e se Deus quiser, o mais breve possível estaremos abrindo a igreja para novamente estarmos cultuando ao Senhor. Nós precisamos aí da compreensão e da ajuda dos irmãos, tá bom, queridos? Bom, tendo dito isto, vamos à palavra então, né? Tivemos aí esse louvor e queremos agora ouvir a palavra do Senhor. Então, eu vou pedir que você aí curve sua cabeça e vamos orar. Eu peço ao Senhor que traga entendimento à sua mente sobre essa palavra que será ministrada. O último sermão de Efésios, dessa exposição de Efésios, hoje nós vamos encerrar esse tema, né, que estamos pregando em Efésios, o propósito de Deus, né, e um propósito que é visto não só na redenção do nosso relacionamento com Ele, mas em todas as dimensões da nossa vida, né? Então hoje nós vamos encerrar esse tema. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, Senhor, e Te agradecer, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos suprido. E queremos, ó Pai, ouvir, Senhor, a Tua voz, queremos continuar sermos conduzidos pela Tua palavra. Queremos, ó Pai, que a Tua palavra venha, sim, Senhor, e nos transforme, que a Tua palavra venha, Senhor, ferir a nossa consciência, abrir os nossos olhos, ó Deus, para aquilo que precisamos melhorar, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra como semente caia em terra boa, Senhor, nos nossos corações e venha ser cultivada pelo Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, então, quero ler com vocês o texto de Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 10 ao 20 e nós vamos falar sobre o tema
como ser um bom soldado de Cristo. Então quero ler aqui o texto de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Diz assim: Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Irmãos, nós estamos no meio de uma guerra. A partir do momento em que nós levantamos a nossa mão para aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, automaticamente nós somos alistados em um exército espiritual. E esse exército espiritual, meus irmãos, possui um inimigo. Somos advertidos aqui nesse texto de Efésios, no versículo 11, a permanecermos firmes contra as ciladas desse inimigo. A palavra cilada nesse versículo, meus irmãos, ela também pode ser entendida como maquinação astuciosa, com o intuito de enganar. Ou seja, estamos em uma luta contra um inimigo que é astuto e usa de maquinações para tentar nos enganar. O diabo, nosso adversário, é cruel. Veja o que diz, o texto lá de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão, procurando alguém para devorar. O diabo pode até mesmo se transformar num anjo de luz para tentar enganar. Ele não tem um código de honra, ele não segue o Pacto de Genebra ou outros tratados para limitar o uso das suas armas. Ele é traiçoeiro e desumano na luta. O diabo é mau, astuto, enganador e odeia o povo de Deus e tudo o que se relaciona ao reino de Deus. Nossa guerra é contra ele. Nossa luta é contra potestades e principados, contra aqueles poderes que dominam este mundo, que é tenebroso por causa deste mal. Essa é outra dimensão da nossa vida, meus irmãos, que nós precisamos entender. Estamos envolvidos na batalha contra este inimigo e nós não temos a opção de não lutar. Pois o inimigo quer nos destruir e ele é implacável. Paulo, então, meus irmãos, ele dirige aos seus leitores, ele se dirige a esses leitores como a soldados. E ele fez isso também em outras passagens. Por exemplo, ele usa essa linguagem militar, ele usa na carta a 2 Timóteo. No capítulo 2, versículo 3, ele diz: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo.
Na mesma epístola, lá no capítulo 4, versículo 7, Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo se compara a um soldado e compara também os seus leitores a soldados. Os cristãos são soldados de Cristo. E como ser um bom soldado de Cristo diante de um inimigo que é tão implacável e vil? O diabo joga sujo, ele se utiliza de mentiras, ele se aproveita de nossas fraquezas. Nas nossas tentações ele quer nos desanimar. Lembra-se de Jó? Em meio a tanta luta, tantas provações, Jó ainda ouviu da sua esposa, claramente influenciada pelo inimigo, que ele deveria amaldiçoar seu Deus e morrer. Satanás foi sujo até mesmo contra o Senhor Jesus, lá no deserto. Tendo o Senhor Jesus jejuado 40 dias, o diabo lhe disse para transformar as pedras em pães. E ao longo da carta de Efésios, irmãos, nós vimos esse plano de Deus, aquele plano de Deus para resgatar o homem dos seus pecados e redimir seus relacionamentos, não só com Deus, mas com o próximo. Cristo derrubou as barreiras que separavam os homens. Cristo redimiu o homem na sua dimensão sexual. Cristo redimiu o homem na sua dimensão geracional. Cristo redimiu o homem economicamente. E Satanás, como inimigo do povo de Deus, quer atacar todas essas áreas. Tendo Cristo nos aproximado de Deus, o diabo quer nos afastar dele. Tendo Cristo derrubado as barreiras entre nós, o diabo quer reerguê-las. Tendo Cristo redimido meu casamento, o inimigo quer destruí-lo. Tendo Cristo me chamado para uma paternidade segundo a paternidade de Deus, o diabo quer que meus filhos se percam. Tendo Cristo redimido a vida econômica do homem, o diabo quer que a injustiça social reine. Como combater o bom combate contra um inimigo que joga sujo, que ataca as nossas fraquezas, que deseja ver a nossa destruição, que ataca os nossos relacionamentos? Irmãos, o diabo não tem nada a perder. Ele sabe que já está condenado, mas nós temos muito o que defender e, como igreja, temos muito o que atacar e conquistar. Jesus disse lá em Mateus, capítulo 16, verso 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Portas, meus irmãos, são instrumentos de defesa. Portas não são instrumento de ataque. O que significa que a igreja está no ataque contra as portas do inferno, batendo, forçando, sacudindo para arrancar de lá as almas que Deus quer salvar. A igreja está lutando contra o inferno e Jesus diz que as portas do inferno não resistirão, não prevalecerão. Agora, como soldados de Cristo, ora estamos atacando, ora estamos defendendo. E sozinhos, meus irmãos, nós não podemos enfrentar esse inimigo. Sem a direção do general dos generais, sem as armas corretas que vêm de Deus, não podemos vencer o diabo. É um engano, meus irmãos, achar que nós podemos pisar na cabeça do diabo. Sabe essas coisas que a gente ouve por aí? Pisar no inimigo, mostrar para o diabo o número que eu calço. Irmãos, isso é um engano. É Cristo quem pisou a cabeça da serpente. E é Deus, o nosso Deus de paz, quem esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. É o que diz Romanos 16, 20. Então, nessa batalha, nós dependemos do nosso general, que é Cristo. Dependemos do poder que vem de Deus. Dependemos da capacitação do Espírito Santo.
Meus irmãos, sem a armadura de Deus, nós somos presas fáceis para o inimigo. Muitas derrotas vêm da nossa insensata confiança em nós mesmos. O bom soldado de Cristo não confia em si mesmo. Então, como ser um bom soldado de Cristo, Paulo vai mostrar para nós aqui em Efésios 6, pelo menos 3 atitudes que nós, como crentes, precisamos tomar para ser um bom soldado de Cristo e poder vencer as ciladas do inimigo. E a primeira atitude, meus irmãos, para ser um bom soldado de Cristo é confiar no poder de Deus. Versículo 10. Deus é a fonte de poder e capacitação que nós precisamos. É dele que vem força, vigor e poder para enfrentar o inimigo. Precisamos entender que nós mesmos não temos poder suficiente para lutar contra as forças do mal. Não podemos confiar em nós mesmos, não podemos confiar em nós mesmos, meus irmãos, porque a nossa carne é fraca. É o que disse Jesus lá em Mateus 26, 41. Nós não podemos confiar em nós mesmos. E Jeremias 17, 9 vai dizer, porque o nosso coração é enganoso. Ele é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. É o que diz o profeta. Em Atos 19, olha que interessante, a partir do versículo 11, nós temos a história dos filhos de Seva. 7 filhos de um sacerdote judeu chamado Seva, que não tinham vida com Deus, tentaram expulsar os demônios de uma pessoa. Mas quando eles invocaram o nome de Jesus para que aqueles demônios saíssem, os demônios responderam o seguinte: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então aquele possuído de espíritos malignos se lançou sobre aqueles homens e eles tiveram que fugir, nus e feridos. Sem o poder de Deus, não é possível enfrentar o diabo. Agora, olhando aqui para o versículo 10 de Efésios 6, meus irmãos, nós vemos uma ordem. Sejam fortalecidos no Senhor. O verbo ser está no imperativo, é uma ordem. Não temos escolha. Estamos em uma guerra contra um inimigo implacável e precisamos da força que vem do nosso Deus. Essa frase também está no tempo presente, o que significa que precisamos ser fortalecidos todos os dias. É uma ação contínua. Todos os dias preciso me voltar ao meu general e buscar a força, o poder e o vigor para as batalhas de hoje. Além de ser uma ordem, uma ordem diária, é também uma frase construída no passivo. É uma ação recebida, o que deixa claro que é Deus quem fortalece. Nós o buscamos, mas a ação de buscar é nossa e o ato de fortalecer é de Deus. O poder de Deus mencionado aqui, meus irmãos, nesse versículo 10, não é qualquer poder. A ideia da palavra poder é um poder excepcional, um poder que vem de alguém soberano, que tem poder de governar, que tem poder de exercer controle. Esse poder de Deus é o único poder que Satanás obedece. O diabo não obedece títulos, ele não respeita, ele não quer saber se você é um pastor, se você é um líder, ou se sou alguém que tem influência política ou econômica. O diabo não respeita diplomas na parede ou sucesso profissional. Tudo isso podem ser coisas boas para o ser humano, mas não capacitam
para o enfrentamento do inimigo. O poder que o diabo respeita é o poder de Deus. Por isso, meus irmãos, não podemos achar que temos a capacidade de enfrentar os ataques de Satanás com a nossa própria força. Não enfrente uma tentação pela sua própria força. Satanás sabe os seus pontos fracos. Ele é astuto e vai começar mostrando o pecado como uma coisa bonita e atraente, algo que você precisa e não tem como escapar. Ele fez isso com Eva, lá no Éden. Mas o diabo é mentiroso. Ao contrário, meus irmãos, nós devemos agir seguindo o exemplo do rei Davi. Quando foi enfrentar o gigante Golias, Saul ofereceu ao jovem Davi a sua armadura humana, mas essa ficou extremamente desconfortável em Davi, que decidiu enfrentar Golias apenas com uma funda e algumas pedrinhas. Acontece, meus irmãos, que Davi entendeu que aquela luta não era humana, mas sim espiritual. Ele não ousou enfrentar Golias pelas suas próprias habilidades. Meus irmãos, é sabido que os homens em Israel eram excelentes com a funda. Veja o que diz Juízes, capítulo 20, versículo 16. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, que atiravam com a funda e eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo, sem nunca errar. Davi sabia usar a funda e provavelmente a usava muito bem. Mas quando o gigante veio em sua direção, o afrontando, Davi disse que estava lutando em nome do Senhor dos Exércitos. Davi tirou a armadura humana para colocar aquela que era espiritual. Habilidades humanas são sim necessárias. Estudos, cursos, são coisas boas que nós podemos fazer. Mas nunca podemos colocar as nossas habilidades humanas como essenciais ao enfrentamento ao inimigo. Essas coisas não podem ser base da nossa confiança. O diabo vai temer muito mais uma senhorinha idosa, sem estudos, mas que tem vida com Deus, do que alguém cheio de cursos, mas confiante de si mesmo. Nós confiamos na capacidade de Deus e não na nossa. E isso nos leva à segunda atitude. Nós precisamos de uma armadura espiritual, muito mais do que precisamos das habilidades humanas. A segunda atitude para ser um bom soldado de Cristo é vestir toda a armadura de Deus. Isso está nos versículos 13 a 17. Paulo tem em mente aqui a imagem de um soldado romano em campanha, pronto para a batalha. O apóstolo descreve o equipamento completo necessário para sair à luta. E ele deixa claro, meus irmãos, que nós precisamos de toda a armadura de Deus. Nenhuma peça deve ficar para trás, com o sério risco de o inimigo encontrar uma brecha e vencer aquele soldado. Então a primeira peça da armadura de Deus é o cinto da verdade. Esse cinto no soldado romano prendia a sua túnica, ou seja, ela também ajudava a esconder a sua nudez. Esse cinto prendia a couraça e levava também a bainha da espada. Então era uma peça importante. A nossa primeira peça é a verdade, porque é ela quem liberta. João 8,32 diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos nos apegar à verdade de que só existe um Deus, Criador de todas as coisas,
que enviou seu Filho unigênito para nos salvar. Precisamos crer que somos pecadores e precisamos de um Salvador, e Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas não é apenas saber essa verdade, mas viver de acordo com essa verdade. Tem sido Deus o meu único Deus? Tem sido Cristo o meu único Salvador? Quem é Jesus para mim? É o meu mestre ou só mais um homem bom que existiu na terra? A verdade deve estar presente no meu relacionamento com Deus. Não podemos esconder quem de fato nós somos diante de Deus. Deve haver em nós uma atitude de sinceridade, de coração em nosso relacionamento com o Pai. Não buscamos apenas conhecer a verdade, o que é essencial. Precisamos saber para viver. Agora, saber e não viver a verdade irá nos expor a muitos perigos, assim como o soldado que não usava o seu cinto. A segunda peça dessa armadura de Deus é a couraça da justiça. A couraça do soldado romano geralmente era de couro e protegia os seus órgãos vitais, tanto pela frente quanto pelas costas. E é provável que Paulo tenha aqui em mente, meus irmãos, a justificação, quando ele diz justiça, que é a declaração de Deus que nós somos justos diante dele, por causa da fé no sacrifício de Cristo Jesus no Calvário. Essa é a proteção vital que nós precisamos. Porque uma estratégia que Satanás constantemente usa para nos atacar é colocar em dúvida se realmente Deus nos aceita. E podemos confiar que Deus nos aceita por conta do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Mas justificação também aponta para o modo que devemos viver. A nossa conduta, o nosso caráter. Deus nos salvou para sermos santos, justos. Uma vida em que a santidade é falha é uma vida com brechas para os ataques de Satanás. É uma exposição aos seus ataques. Em seguida, Paulo nos fala também sobre os calçados que os soldados romanos utilizavam. O imperador Júlio César, ele ficou famoso e alcançou muitas vitórias porque as suas tropas utilizavam calçados com cravos. E isso possibilitava que os homens, que os soldados caminhassem mais rápido e fossem mais longe. E assim muitos inimigos de Roma eram pegos de surpresa. Eles não esperavam que as legiões de Júlio César chegassem tão rápido assim e não dava tempo de armar as defesas. Da mesma forma, meus irmãos, para nós, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz também nos prepara para anunciar o Evangelho e alcançarmos os perdidos, alcançarmos aqueles que precisamos conquistar. Isaías 52, versículo 7 diz: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Também a carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 diz: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Assim como as botas dos soldados romanos possibilitavam ataques rápidos e conquistas, às tropas romanas, precisamos nos lançar ao ataque e pregar as boas novas, conquistando aqueles a quem Deus deseja salvar. A quarta peça dessa armadura, meus irmãos, é o escudo da fé. E o escudo romano era uma peça de madeira revestida com linho
e couro, e esses linho e couro, eles eram encharcados com água e presos na madeira com ferro. A função, né, desse linho e do couro molhados com água era apagar as flechas incendiárias arremessadas pelos inimigos. Assim também nós somos atacados com os dardos inflamados do diabo. As suas mentiras, as suas acusações, pensamentos de dúvida, pensamentos de desobediência, pensamentos de rebeldia, de malícia, de medo. Muitas são as flechas incendiárias de Satanás contra nós. Mas a fé pode apagar todas elas, se há uma fé que vem de Deus e está firmada nele. Nosso relacionamento com Deus é pela fé. Começa pela fé e continua por fé em toda a nossa caminhada. A fé volta o nosso olhar não para as mentiras de Satanás, mas para as verdades da palavra de Deus e suas promessas para o seu povo. Temos também o capacete da salvação, que é o quinto item dessa armadura. É uma peça que somente Deus pode dar, assim como toda a armadura. A certeza da salvação é o que não nos deixa abandonar essa luta, ainda que esteja muito difícil. A certeza de que um dia estaremos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, recebendo a coroa da glória, é o que faz tudo isso aqui valer a pena, meus irmãos. O capacete da salvação nos protege da mentira maligna que diz que não somos salvos, pois a salvação é uma promessa de Deus para todo aquele que crê em Jesus. E a salvação é um presente de Deus para nós. Nós não recebemos esse presente por nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Por fim, meus irmãos, a última peça é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é uma arma tanto de ataque quanto de defesa. A palavra de Deus foi o que Jesus usou no deserto contra o diabo. E essa passagem da tentação de Jesus nos mostra o quanto devemos ser hábeis com a Bíblia, porque o nosso inimigo também sabe usá-la. E um texto da Bíblia, meus irmãos, fora do seu contexto, pode virar uma heresia. Precisamos ler, estudar e meditar na palavra de Deus. Apenas conhecê-la também não é suficiente. É necessário deixá-la chegar ao coração. E chegando ao coração, deixá-la direcionar as nossas atitudes. John Stott diz que a palavra é a espada afiada de 2 gumes que o Espírito usa para ferir a nossa consciência e despertá-la. A palavra aponta para quem Deus é e para a sua santidade e para quem nós somos, a nossa pecaminosidade e a nossa necessidade de Deus. O maior capítulo da Bíblia dedica-se a falar sobre a palavra de Deus. O Salmo 119 fala o que as Escrituras representam para aquele salmista. E lá no versículo 105, ele diz que a palavra é lâmpada e luz para os nossos caminhos. Meus irmãos, é impossível se relacionar com Deus sem conhecer a Bíblia, porque é na Bíblia que Deus diz como deve ser o relacionamento com Ele. E quando nós lemos a Bíblia e deixamos ela falar conosco, somos levados à oração, que é a nossa terceira atitude como bom soldado de Cristo. A nossa terceira atitude para ser um bom soldado de Cristo: reconhecer a necessidade da oração. Os versículos 18 a 19 desse texto de Efésios. Talvez nós pudéssemos pensar, que Paulo poderia ter colocado a oração como uma peça da armadura, mas ele não fez assim. Vestir a armadura, meus irmãos, não é algo mecânico.
né? Mas é demonstrar a nossa dependência de Deus. E a nossa dependência de Deus, né, nos vestir com essa armadura, é feita por meio da oração. Então isso nos leva a concluir que todas as peças da armadura de Deus são permeadas pela oração, estão envoltas na oração. E Paulo é insistente e dá ênfase à oração nesses versículos, né? Ele diz: orem em todo o tempo. Depois ele diz: com todo tipo de oração e súplica. E ele diz ainda depois: vigiem com perseverança e súplica por todos os santos. E por fim ele pede que os efésios orem também por ele. Temos muitos motivos para orar. E a insistência de Paulo, meus irmãos, é por saber que o nosso inimigo anda em derredor, rugindo como leão, querendo nos devorar. Somos muitas vezes expostos ao ensino de falsos mestres, principalmente nesses dias, né? Quando a gente fica exposto à internet. E Paulo, meus irmãos, ele é insistente porque ele sabe que nós temos a tendência de dormir enquanto deveríamos estar orando. Você se lembra lá dos discípulos de Jesus no Getsemane? Temos muito que orar. Paulo fala de súplica por todos os santos. Então nós não oramos somente pelas nossas famílias, por nosso casamento, os nossos filhos, nosso trabalho, mas também oramos pelos nossos irmãos na fé, por nossa igreja, pelos nossos líderes. Oramos pelo nosso país, pela nossa cidade. Oramos pela obra do Senhor e para que o pecador encontre o Salvador, o Senhor Jesus. Até mesmo Jesus fez a sua obra no poder do Espírito e tinha uma vida de oração exemplar. Em vários momentos nos evangelhos nós vemos o Filho de Deus se retirar só para falar com o Pai Celestial. Então, meus irmãos, quem somos nós para vivermos uma vida sem oração? E quero concluir, meus irmãos, esse sermão dizendo que, apesar, meus irmãos, dessa intensa guerra que nós estamos travando, e por mais difícil que ela seja, nós podemos ter a certeza de como será o final dessa guerra. Nós pisamos no campo de batalha sabendo do resultado. Apocalipse nos mostra a igreja vitoriosa na glória, na Nova Jerusalém, e Satanás, o nosso inimigo, sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Mas é preciso lutar. Veja, as recompensas que nos esperam. Apocalipse 2,7 diz: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida. Apocalipse 2,11 diz: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2,17 diz: ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito. Apocalipse 2,26 diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 3, versículo 5 diz: o vencedor será vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse 3, versículo 2 diz: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Apocalipse 3, 21 diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também venci e me sentei como meu Pai no seu trono. Apocalipse 21, 7 diz:
o vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Meus irmãos, nós já sabemos o resultado dessa guerra. Também, meus irmãos, o texto de Efésios, que nós lemos no capítulo 6, do verso 10 ao 20, é bem claro quando diz que a nossa luta é espiritual. Carne e sangue, que aparece aqui no versículo 12, quer dizer que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra o reino das trevas que pode influenciar pessoas. Assim, meus irmãos, sabemos que tudo aquilo que Cristo veio redimir, Satanás irá atacar. O nosso relacionamento com Deus, nossos relacionamentos com outras pessoas, o nosso casamento, a nossa geração, os nossos filhos, o nosso trabalho. Precisamos estar vigilantes e em atitude de oração. Agora, não quero dizer aqui também, meus irmãos, que tudo que acontece de ruim é o diabo, né? A Bíblia mesmo aponta diversas vezes para a maldade humana. Nós precisamos de um equilíbrio e entender que estamos sim sujeitos à nossa própria carne e padecemos situações ruins por nossa causa. Mas precisamos entender que também existem poderes espirituais malignos lutando contra nós. Nem todo problema que eu passo no meu casamento é culpa do diabo. Muitas desavenças dentro do matrimônio são por causa do orgulho humano. Mas é sim do interesse de Satanás que os casamentos sejam destruídos. E ele quer usar essas situações como brecha. Por isso, a importância de vigiar. E vigiar com toda a súplica, como diz o versículo 18. Então, meus irmãos, nós não podemos demonizar tudo, mas também não podemos achar que o diabo não está procurando brechas para agir contra nós. Por fim, meus irmãos, queremos ressaltar o papel da oração na nossa vida. Precisamos ser crentes que oram, que gastam tempo em oração, que gastam tempo com Deus, que entram no seu quarto, fecham a porta e oram em secreto ao Pai. Olha só, Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E não choveu por 3 anos e meio. Depois ele orou de novo e voltou a chover. O pastor Ernesto Olini dizia: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. A oração é o que permeia todas as peças da armadura de Deus. E nós temos muito o que orar. Com isso, meus irmãos, nós encerramos esse livro de Efésios, essa exposição no livro de Efésios. E que isso, meus irmãos, nos leve a viver uma vida com Deus, uma vida redimida em todas as dimensões. Que você entregue todas as dimensões da sua vida, cada área da sua vida ao Senhor Jesus. Que você entregue a Ele o seu intelecto, entregue a Ele o seu coração, todo o seu coração. Renda ao Senhor todo o seu coração. Não resista em nenhuma parte. Somos soldados de Cristo e qualquer brecha em nossas vidas, meus irmãos, pode ser usada pelo diabo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu poder nas nossas vidas, que age, Senhor, em nós. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti como soldados de Cristo e queremos, sim, ó Deus, vestir toda a Tua armadura, ó Pai, e sermos capacitados
a utilizar cada uma dessas peças, ó Senhor. Senhor, venha fortalecer a nossa fé, venha fortalecer a fé deste povo, ó Pai. Senhor, nos mova em direção à oração, em direção ao relacionamento com o Senhor. Ó Deus, nós clamamos a Ti para que o Senhor nos fortaleça, para que sejamos fortalecidos no Teu poder. Pai, para que possamos agir como soldados de Cristo, Senhor, no nosso relacionamento com o Senhor, ó Deus, no nosso casamento, na relação com os nossos filhos, ó Deus, no nosso trabalho, ó Deus, em cada dimensão, Pai, da nossa área, no relacionamento com o próximo, ó Deus, que sejamos bons soldados de Cristo, que anunciam, Senhor, a verdade do Evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Oro, ó Deus, para que cada um dos meus irmãos seja fortalecido no Senhor e receba, Senhor, sim, poder para utilizar, Senhor, essa armadura, para viver uma vida de oração, para viver uma vida que busca poder e vigor no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe e nós nos vemos quinta-feira na igreja, no culto de oração. Deus abençoe.